fiel, Deus de poder e de glória. Pai amado, Pai querido, te apresento, Senhor Deus, pastor Ezenilson. Pai querido, nessa noite ele foi escolhido por Ti para estar trazendo a mensagem dessa noite. Pai querido, continua, Senhor Deus, falando com a Tua igreja nessa noite. Pai querido, que ele venha diminuir, o Espírito Santo do Senhor venha descer sobre a vida dele. Pai querido, usa ele, Senhor Deus, da forma, Senhor Deus, que o Senhor quiser. Pai querido, nós te pedimos nessa noite, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai querido, e desde já, Senhor Deus, eu te louvo e já te agradeço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba o nosso pastor com as palmas do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor, os irmãos. Amém. Glória a Deus. Está feliz com Jesus? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Está muito feliz? Dá outro glória a Deus. Glória a Deus. Só para matar o diabo de raiva, dá outro glória a Deus. Hein? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha para o teu irmão do lado, dá um sorriso para ele. Olha para ele, às vezes ele chegou aqui meio atribulado, triste, cabisbaixo. E só de você olhar para ele já é o suficiente para revigorar as suas forças. Você não tem noção do poder que tem um sorriso na vida da pessoa. Olha para ele aí, dá um sorriso. Fala assim para ele: ei, você é um ET. Olha aí para ele e fala assim: ei, você é um extraterrestre. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você vive, mora, faz planos nessa terra. Mas o teu lugar é lá no céu. Deus, aleluia. Abra a Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Eu já agradeci a oportunidade. Pastor Francisco, pastora Cristina, que não está aqui, aos demais irmãos, feliz em ver todos os irmãos, sempre alegra minha vida, meu coração, meu dia, em estar aqui com os irmãos. Quem achou diz amém. Amém. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: meu filho estava bom, o que tu mexeu aí? Dá lugar para Deus, dele não desvia não, misericórdia. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Coloca a Bíblia no banco, dá a mão para o teu irmão do lado. Olha para ele, dá outro sorriso. Fala assim para ele: ei, Jesus te ama. Jesus te ama. Fala a parte difícil agora, fala: e eu também. E eu também. Vamos orar a Deus. Levanta as tuas mãos aos céus. Levanta a mão do teu irmão aí do lado. Pega na mão dele. Eu vou te dar um motivo para todas as vezes que pedirem para levantar as mãos, você levantar o mais alto que você puder. A Bíblia diz que Josué estava na batalha no vale. Moisés estava lá no alto, olhando e intercedendo com o cajado levantado. A Bíblia diz que quando ele baixava a mão com o cajado, Josué ia perecendo com o povo de Deus. Mas quando ele levantava, Josué ia vencendo. Na tua vida é a mesma coisa. Quando você levanta a mão para orar a Deus, os demônios que estavam tentando te atormentar vai caindo por terra. As pelejas, as muralhas, as barreiras, as adversidades. Quando você vai baixando, meu irmão, você vai fraquejando, vai ficando sozinho. Mas quando levanta a mão, então levanta a mão mais alto que você puder ir para vencer essa batalha. Curva a cabeça e vamos orar. Pai amado querido, Deus da eternidade, príncipe da paz, nós glorificamos e exaltamos o teu nome mais uma vez neste lugar, pedindo ao Senhor, meu Deus, meu Pai, que abra os céus em direção a este lugar, que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, manifestar o teu poder. Peço ainda que quando estiver sendo ministrada a tua palavra, que o Senhor venha desfazer, aniquilar, neutralizar toda ação maligna das trevas contra as nossas vidas, contra a vida dos vizinhos, contra a vida das pessoas dessa cidade aqui em Santo Antônio Descoberto.
Neste momento, papai amado querido, que o Senhor abra os céus em direção a este lugar, e assim como Isaías viu, papai amado querido, o Senhor sentado no alto e sublime trono, e o Senhor enchendo aquele templo com a sua glória, que o Senhor venha encher este lugar com a sua glória, neste momento, em nome de Jesus. Amém? Senta dando glória misturado com aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero ser bem sucinto na pregação. Eu prometo que não vou me demorar. Até meia-noite eu acabo. Fica tranquilo. Mas eu preciso falar algo da parte do Senhor nessa noite. E eu quero pregar sobre um tema: os níveis de relacionamento de Deus para com o homem. Existem níveis de relacionamento que Deus tem para com o homem. E para entender isso, nós precisamos começar a história no livro do princípio, onde já foi citado nessa noite, livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos, pastor Francisco, fala como foi o início de todas as coisas. E por mais que a ciência tente refutar ou explicar por outra ótica, tem que dar o braço a torcer e chegar à conclusão que o que está na Bíblia é verdade. E a Bíblia vai dizer que Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Mas em certo momento, Ele chega, para e cria um homem. Ele vai até um lugar, pega um punhado de barro, um punhado de argila, como queira, molda um boneco, e ali Ele sopra o fôlego de vida, e aí está feito Adão, que quer dizer o primeiro, ou os primeiros. Está feito a criação, e Deus, quando olha para Adão, diz: e viu que era muito bom. A ciência hoje, no século 21, consegue comprovar que as propriedades químicas que nós temos da composição do corpo humano são exatamente semelhantes os compostos de que tem na Terra. A única diferença para você e para o seu irmão em relação ao boneco de terra, a um punhado de terra, pastor Francisco, é simplesmente o fôlego de vida que o Senhor te deu. Se você neste momento for arrancado o teu fôlego de vida, você vira apenas um punhado de terra, um bonequinho de argila. A própria Bíblia vai dizer que do pó nós viemos e ao pó nós tornaremos. A Bíblia, na sua magnitude, sendo a própria palavra de Deus, ela tem explicação para tudo. E por mais que a ciência tente explicar, ela vai chegar à conclusão de que o que está na Bíblia é verdade. Mas Deus, nos seus níveis de relacionamento com o homem, com o primeiro homem, Adão, a Bíblia diz e relata logo nos primeiros capítulos que todos os dias, pastor Francisco, na viração do dia, conforme o calendário judaico, o dia deles vira não à meia-noite, mas sim às 18 horas. Quando escurece, já se começa o dia seguinte. A Bíblia diz que na viração do dia, ou seja, ao entardecer, todos os dias, no jardim do Éden, Deus vinha visitar e falar com Adão, batia aquele papo, tinha interesse de ouvir Adão. Parece que eu estou vendo Deus chegando no paraíso, falando com Adão: e aí, meu filho, como foi seu dia? O que você fez hoje? Imagina Adão conversando com Deus, falando: ora, Senhor, o Senhor que me fez, o Senhor é criador de todas as coisas, o Senhor sabe o que eu fiz hoje. E Deus olha para ele, imagino eu, dizendo para Adão: eu sei o que você fez, mas eu tenho um grande interesse de ouvir a tua voz. Eu tenho interesse, estou totalmente interessado em ouvir o que você fez, mesmo sabendo tudo que você já fez antes mesmo de eu te formar. Deus tem interesse de ouvir a voz de cada um neste lugar. Aleluia, Deus. Deus está o tempo todo assim: ó, fala, meu filho, fala que eu quero te ouvir.
Às vezes a gente fala para A, fala para B, fala para o vizinho, fala para o cicrano, fala para Beltano, põe na internet, põe no Facebook, põe no Instagram, põe tudo em qualquer lugar, mas não para falar com Deus. E Deus de braços abertos esperando. E aí, não vai falar comigo? Fala comigo, que eu quero te ouvir. E às vezes ainda a gente tem a petulância de dizer, mas Deus sabe de tudo. Às vezes quando paramos para orar, a gente só fala uma frase tão rápida que se tiver uma criança do lado, ela entende de forma equivocada. Havia uma criança, estava na escola, e a professora perguntou quais são os seus super-heróis e qual os vilões que vocês têm mais medo. E aí um foi falando, outro foi falando, e até chegar no filho de uma crente. E chega para ele e fala: meu filho, e qual o seu super-herói? Ah, meu super-herói é Deus. É mesmo? E qual o vilão que você tem mais medo? Eu tenho medo do Marlamém. Do Marlamém? Mas eu não conheço esse, é um desenho novo. Eu, não. De onde é que é? Bem, eu também não conheço, mas minha mãe fala dele todo dia quando vai dormir. Como assim? Todos os dias, quando ela chega em casa, que vai dormir, ela ajoelha na beira da cama, e quando ela ajoelha, ela fala: Senhor, me livra do mal, amém. A oração é tão rápida que o menino nem entendia. Me livra de todo o mal, amém. Me livra do mal, amém. Não é a oração que Deus quer. Deus quer conversar contigo, Deus quer te ouvir. Aleluia. Deus quer ouvir você falar: Senhor, eu comecei o dia não foi bom, o dia foi complicado, teve aquele atribulado. Eu fui no posto de gasolina, enchi o pneu, o cara disse que me conhecia, eu não reconheci, depois eu lembrei que ele era um estuprador de criança. Isso aconteceu comigo. Mas na hora eu não lembrei, Senhor, depois eu fiquei irado. Mas obrigado que o Senhor fez que eu esquecesse no momento, só lembrei depois, porque eu ia falar besteira para aquele homem. E se ele retrucasse, eu estava com tanta raiva, porque eu conheço a história. Ele abusou das próprias filhas. Gera ira na gente que é homem, que tem filhos. Que tem filho, então pior ainda. Senhor, mas também teve uma hora que eu comi, o Senhor preparou aquele papá tão bom. Eu pensei em comer uma feijoada, e o Senhor usou ali abençoado e me ofereceu uma feijoada. Nossa, estava tão bom. Aquele toicinho de porco no meio. Deus quer ouvir a nossa voz, irmão. Senhor, mas eu também tenho sonhos, planos, projetos. O Senhor lembra que eu pedi para o Senhor há 10 anos atrás? Eu tinha esquecido, mas lembrei hoje. Eu vou até reforçar que eu quero as paredes dessa cor, eu quero a pintura dessa cor, eu quero as cadeiras dessa forma, eu quero os pneus desse jeito. Os nossos sonhos, Deus quer ouvir a nossa voz. Deus está falando com pessoas aqui neste lugar. Às vezes a gente fala: eu não aguento mais. Mas a gente esquece que tem um que pode resolver todos os problemas que a gente arrumou. Porque quem arrumou o problema não foi Deus, pastor Francisco. Não foi, somos nós mesmos que arrumamos os problemas. Mas Deus é tão misericordioso, Ele nos ama tanto, que mesmo assim Ele está de ouvidos abertos, de braços abertos, de mão estendida, esperando. Fala, pode me falar, eu sei qual é o problema, mas me fala que eu tenho como resolver. Você tem um problema que não tem como resolver, fala com o papai. Ainda hoje, não deixa para amanhã não. Ele vai resolver. E se você não entendeu, eu estou lançando uma palavra profética sobre a tua vida. Recebe, toma posse. Aleluia. E Deus vinha todos os dias no jardim do Éden falar com Adão. Até o dia que ele chega, pastor Francisco, na viração do dia, como ele fazia todos os dias. Não sabemos por qual período, quanto tempo. Mas ele chega e chama: Adão, Adão, cadê você, Adão? A Bíblia diz que Adão estava escondido atrás de uma árvore. Adão, cadê você, Senhor? Eu estou aqui escondido. Mas por que você está escondido? Porque eu estou com vergonha. Por que você está com vergonha, Adão? Porque eu estou nu. E quem foi que te falou que você está nu, Adão? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu fez eu comer do fruto que o Senhor disse que não era para comer. Foi mesmo, Adão? Tá certo. Espera aí. E aí vem o primeiro sacrifício, porque Deus não ia matar Adão e Eva. A primeira coisa que ele faz é matar um cordeiro.
para pegar a pele daquele cordeiro e fazer de roupa para Adão e para Eva. Deixa eu te falar, o teu pecado, para ser extirpado, para ser perdoado, para ser limpo, ele necessita de um sacrifício. Nos dias de hoje, o único sacrifício é o que está na Bíblia: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Se pecou, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz: se pecar, tá certo, mas saiba que aqui tem um advogado fiel. Eu vou advogar por vocês. Nós ainda estamos na época da graça, onde Jesus é advogado, mas aqui eu deixo alerta: Jesus está voltando, e quando ele vier já não vai ser mais como advogado, será como juiz. Não vai ter mais o que fazer. Nós ainda temos tempo de guerrear pela nossa salvação. Deus faz o sacrifício, dá roupas para Adão e Eva, chama Eva, chama Adão. Adão, me explica essa história aí, como foi? O que aconteceu? Ah, Senhor, eu estava aqui sozinho no paraíso, tranquilo, sem problema. O Senhor foi e me fez essa mulher aí, ó. Essa mulher aí pegou e me deu fruto para comer. Foi mesmo? Tá certo. Então você não tem culpa. Não, eu não tenho culpa. Comi porque ela me deu. É mesmo? Tá certo. Eva, o que você tem a dizer a teu respeito, em tua defesa? Ah, Senhor, eu nem me lembro o que eu fiz. Por quê, Eva? Porque na verdade foi a serpente que me ludibriou, e quando eu vi eu já estava comendo. O que foi que ela falou? Ela falou: não, ela disse que o Senhor não disse que não podia comer de toda a árvore, não era só da árvore, mas na verdade o Senhor estava querendo enganar a gente, porque não queria que a gente conhecesse o bem e o mal. Eu caí na conversa da serpente e comi e dei para Adão. Mas a culpa não é minha, não, a culpa é da serpente que me enganou. Eu comi enganada. Ah, então quer dizer que Adão tem culpa e você também não tem culpa? Não, a culpa é de quem? Da serpente que me enganou. Serpente, e aí? Como é que é? Conta a história. Senhor, eu não lembro o que aconteceu, porque o diabo incorporou em mim e usou o meu corpo e falou com ela. Então eu não tenho nada a ver com isso. É mesmo? É. Imagina o Deus conversando com o diabo lá. E aí, diabo, o que tu tem a falar? Rapaz, eles caíram porque quiseram. Eu incorporei na serpente, enganei a Eva e Adão caiu. Agora o problema é contigo. É mesmo? É. Tá certo. Deus dá a sentença, meu irmão, porque Deus tem um princípio chamado justiça. Fala: Adão, a culpa não é sua, né? Então tá bom. Já que a culpa não é sua, a partir de hoje você vai ter que trabalhar, tá, meu filho? E a mulher que eu te dei, você falou que foi eu que te dei, então foi eu que te dei mesmo. Você vai ter que trabalhar para comer e sustentar você, ela, e a prole que vai vir, os filhos. Ela, você também não tem culpa? Beleza, você que vai gerar os filhos. E para nascer, vai ter parto de dores. E ainda vou colocar inimizade entre os teus filhos e a serpente. Serpente, você também não tem culpa? Beleza. Você agora não vai ter mais patas. Você vai rastejar o ventre na terra. E como eu disse para Eva, colocarei inimizade entre você e os filhos de Eva. E outra, essa que você pensa que caiu, tem um presentinho para você. Demônio! Diabo! Você está pensando que destruiu a criação que eu disse que era muito boa? Não destruiu, não. Deixa eu te falar uma coisa. Dessa mulher aqui que você enganou usando a serpente, vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Aleluia. Fica tudo. E Deus tem que pegar 2 anjos e expulsar Adão e Eva do jardim do Éden. Coloca os 2 para fora, coloca 2 anjos e sela a visão de todos para que não achem o jardim do Éden. Em Gênesis tem o endereço do jardim do Éden. Está lá entre o rio Tigre e o rio Eufrates, o rio Pison e o rio Gion. Só que se você for lá no endereço hoje, pastor Francisco, você não acha. Não tem como achar, porque foi o próprio Deus que escondeu. E ele explica por quê. Porque o homem sendo conhecedor do bem e do mal, o homem sendo pecador, se ele comer da árvore da vida que está no meio do jardim do Éden, nós não morreremos. E nós vamos fazer mais mal do que a gente já faz nessa terra.
Imagina um homem sem morrer. Imagina aí alguns governantes com toda a maldade que tem no coração, se vivessem ad eterno. Imagina Hitler vivo até hoje. Só vou citar o nome dele para não falar os nomes atuais, porque senão eles derrubam até a pregação da internet. Imagina. Então Deus selou, ninguém acha. Só que a história continua. E neste momento, Deus já não vem mais na viração do dia falar com o homem, porque se Deus se encontrar com o homem como se encontrava com Adão, depois do pecado, a Bíblia diz que não há um ser na face da terra que possa ver a face de Deus e ficar vivo, pastor Francisco. Deus já não tem mais como ter relacionamento com o homem. Adão tem que trabalhar. E o primeiro momento onde Deus ainda tem algum tipo de contato com o ser humano é no sacrifício de Caim e de Abel. Abel faz sacrifício, Deus recebe. Caim faz, Deus não recebe. E Caim vai e mata Abel. Deus fala com Caim desde o dia da queda do homem lá no jardim do Éden. A próxima vez que Deus fala é com Caim, filho de Adão. Caim, cadê teu irmão Abel? Porque a terra está clamando o sangue dele. Caim, com petulância, disse: quem sou eu? Sou cuidador do meu irmão? Eu sou babá dele para dar conta de Abel? Eu não sei cadê ele não. Falou: Caim, eu sei que tu fez. Ah, mas também o senhor não recebeu meu sacrifício, Caim. Abel fez de coração. Vigia. Vigia. Não adianta nós fazermos nada para mostrar para os nossos semelhantes. Não adianta eu vir aqui pregar ou fazer algo simplesmente para mostrar para o pastor Francisco ou para qualquer pessoa na face da terra. Mas eu tenho que fazer com sinceridade de coração e verdade, porque Deus lá de cima está vendo. Ele pode receber ou não a nossa adoração. Cabe a cada um de nós. Isso é uma coisa individual. Mas a história anda. E Deus chega em certo momento e fala: isso não vai ficar assim. Eu não vou deixar perder o meu relacionamento com a criação que eu fiz, que era muito boa. A história anda. Vem Noé, vem o dilúvio, começa a humanidade novamente. Deus escolhe os patriarcas. Deus de Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó vem as 12 tribos. Das 12 tribos formam 70 pessoas. Eles descem para o Egito no período de fome. José, governador. Ali José morre, eles viram cativos. 400 anos, vem as 10 pragas. Deus levanta Moisés, o libertador, liberta o povo, sai do Egito, mata o exército de Faraó, atravessa o Mar Vermelho, atravessa o Rio Jordão e chega em certo ponto no Monte Sinai. Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Moisés neste momento é o interlocutor entre Deus e os homens. Mas Deus vira e fala assim: Moisés, chega, já tem muito tempo que eu não tenho mais relacionamento com o meu povo que eu tinha lá no jardim do Éden. Eu não posso mais só falar por um interlocutor que é você. Eu quero não só mais visitar o meu povo na viração do dia, que foi o primeiro nível de relacionamento. Não, eu vou mudar o relacionamento. Agora, se Satanás pensa que eu perdi o relacionamento com o meu povo, eu vou colocar a minha presença no meio de você. Eita! Moisés, para isso acontecer não pode ser de qualquer jeito, porque se qualquer um ver a minha face vai morrer. Nem você consegue. Você já me pediu isso. Eu te coloquei na fenda no monte e você viu só a sombra que eu passei, e já foi complicado para você. Moisés, você vai criar o tabernáculo de linho fino, e Deus dá toda a estrutura das paredes no meio da congregação, no meio do arraial, no meio do povo. Deus vai lá e coloca o tabernáculo. Dentro do tabernáculo tinham 3 ambientes. Tinha um pátio, tinha um lugar santo e um lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos. No pátio, ali tinha a fogueira, o lugar do holocausto, pastor Francisco. Uma churrasqueira de 3 metros por 3 metros alto, onde o cordeiro, onde foi o primeiro que morreu lá no jardim do Éden, para dar roupa para Adão e Eva. Todos os nossos pecados eram representados dessa forma. Tinha que dar o nosso cordeiro melhor para ser sacrificado naquele lugar. O sangue dele
ia pagar pelos meus pecados. Na sequência tinha a bacia para lavar as mãos, porque o sacerdote que fazia o sacrifício não podia continuar com a mesma roupa suja, e com as mãos sujas ele se lavava. Ele adentrava o lugar santo, no lugar santo, o segundo ambiente, depois de ter feito o sacrifício. Lá tinha 3 objetos. Do lado direito, a mesa da proposição dos pães, com 12 pães, 2 filas com 6 pães, cada uma fila, representando as 12 tribos de Israel. Na terra não há nenhum símbolo de comunhão maior do que a mesa, do que sentar-se à mesa para comungar com os irmãos. Nós fazemos isso uma vez por mês, a ceia do Senhor, ou fazemos isso todas as vezes que sentamos ao redor da mesa? Lá em casa agora tem uma regra: sentou à mesa, celular não pode ficar na mesa. Hora de comer, só se tocar e for uma chamada muito importante, tem que atender. Fora isso, ninguém vai com o celular para a mesa, porque é um momento de comunhão. Não existe uma comunhão maior representada na terra a não ser sentar à mesa, pastor Francisco. Glória a Deus. Deus coloca dentro da tenda, no segundo ponto, no segundo estágio, no segundo ambiente, no lugar santo, uma mesa representando essa comunhão de tão importante que é. A outra coisa que tinha é o candelabro, a menorá, com 7 hastes. Nas pontas tinha um azeite e tinha aquele pavio para poder acender. Ali representa a luz que é Jesus Cristo. O terceiro objeto que tinha era o altar de incenso, que era colocado todos os dias aceso, de manhã e à tarde, porque não podia ficar sem incenso naquele lugar, porque o sumo sacerdote tinha que adentrar uma vez por ano no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos. Lá dentro tinha a arca da aliança, dentro da arca com 3 objetos: a tábua dos 10 mandamentos que foi dado por Moisés lá no Monte Sinai, o cajado de Arão que floresceu, e um pote com maná que caía do céu todos os dias para alimentar o povo. Essa arca era feita de madeira e por fora revestida de ouro, e no meio, em cima, tinha 2 anjos querubins com asas cobrindo seus rostos e uma bacia. E Deus falou assim: no meio desses querubins, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrar, a casa tem que estar cheia de fumaça, tem que estar com o altar de incenso funcionando, todo o ritual funcionando, e ali eu me colocarei. Ali vai estar a minha presença no meio do meu povo. Aleluia, Jesus. A presença, a visita que Adão e Eva tinham perdido lá no Jardim do Éden, Deus colocou de certa forma no tabernáculo, no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos. E ali é o segundo estágio de relacionamento de Deus para com os homens. O primeiro foi com Adão, que visitava todo dia. O segundo é com a representação da presença de Deus na terra. Só que não era qualquer um que podia entrar, era só o sumo sacerdote uma vez por ano. Moisés continuava sendo o interlocutor para todos os dias, do restante dos dias do ano. Só que a história continua. E Deus fala: não vai ficar por aí, eu vou além. Não vai ficar por aí. A história continua, pastor Francisco. O povo toma a cidade santa, a terra prometida, a terra que manda leite e mel, Israel santa. Quando eles tomam posse lá, já não é mais o tabernáculo. Deus usa o filho de Davi, Salomão, e ele constrói o templo do Senhor. Ele vai lá e coloca e faz conforme a arquitetura que Deus deu para ele. Tem os mesmos ambientes, pastor. Tem o pátio, tem o lugar santo e tem o lugar santíssimo. Só que chega em certo momento que Deus fala: temos que aumentar o nível de relacionamento. No começo eu falava face a face. Hoje está apenas a minha presença representada. Mas eu não quero só falar face a face. Eu não quero só a minha presença. Quer saber? Eu vou morar lá no meio deles. Pastor, me prova. No livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, assim como Mateus capítulo 1, versículo 23, está escrito:
e a virgem conceberá e dará à luz, e o seu nome será chamado Emanuel. Aleluia. Que traduzindo quer dizer Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. Deus se despe da sua glória, encarna num corpo carnal, concebido pela virgem agraciada, porque a Bíblia diz que o anjo chegou até ela e disse: Maria, tu és agraciada, tu foi achado graça aos olhos de Deus, e tu conceberás o Filho de Deus. Deus entra no ventre de uma mulher, pastor Francisco, e se permite ser gerado por 9 meses. Jesus nasce, cresce, aos 12 anos ele está na sinagoga, está no templo, estudando com os doutores da lei. A Bíblia vai nos dizer que os doutores da lei ficaram abismados com o conhecimento que aquele menino tinha com 12 anos. O nível de relacionamento de Deus com os homens muda. Deus já não fala na viração do dia, nem tem a presença no tabernáculo. Deus agora está encarnado na pessoa de Jesus Cristo, morando no nosso meio. O nosso Deus pisou nessa terra. Você tem noção que Deus se fez carne, se humilhou, se despiu de toda a sua glória para poder pisar nessa terra, para estar no nosso meio. Deus não tem interesse em perder relacionamento conosco, pelo contrário, Deus está a todo momento de braços abertos, de ouvidos atentos, de mão estendida, esperando a gente querer se relacionar com Ele. A gente é de cabeça dura, a gente é que é tinhoso, cheio de pecado, cheio de defeito. A gente quer ser independente, mas Deus está a todo momento criando condições e opções para que a gente tenha um relacionamento com Ele. Aos 30 anos Deus começa seu ministério, e na bodas de Caná, numa festa, o vinho acaba. Falam com Maria, sua mãe agraciada, que gerou ele no seu ventre. Maria fala com Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Jesus vira para ela: mulher, não chegou a minha hora. Mesmo assim, meu irmão, ele foi lá e operou o milagre. Maria responde para eles: faz tudo que ele mandar, sendo que ele falou que não ia fazer nada. A Bíblia diz que o primeiro milagre ia livros para poder escrever tantos milagres. Só que Deus não para por aí. Chega no momento em que Deus para e pensa, e vejo eu, digo eu. Deus não quer só falar com o homem na viração do dia. Deus não quer só a presença dele no tabernáculo, no meio do arraial, no meio do povo. Deus não quer só vir morar no nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo, pastor Francisco. Chega no momento que ele fala: não, eu não vou conversar com eles na viração, eu não vou só colocar minha presença na terra, eu não vou só morar no meio deles. Se Satanás está pensando que eu perdi lá no jardim do Éden, agora sabe o que eu vou fazer? Eu não vou morar mais no meio deles, agora eu vou morar dentro deles. Glória a Deus. A minha Bíblia diz que Jesus, quando padeceu naquela cruz e disse a frase tetelestai, está consumado, está pago, está quitado, a Bíblia diz, 3 dias depois, num domingo de Páscoa, ele ressuscita. 50 dias depois é o Pentecostes, a festa do Pentecostes. Só que do dia que Jesus ressuscitou, há mais de 1000 relatos de pessoas, de 1000 pessoas relatando biblicamente que viram Jesus Cristo. Um deles são os apóstolos. A Bíblia fala que eles estavam trancafiados, esperando ver o que acontecia. De repente Jesus chega e não bate na porta. Jesus atravessa a parede, meu irmão. Jesus aparece pelo lado de dentro, onde estavam os apóstolos, sabendo que Tomé, o incrédulo, só acreditava vendo. Fala: Tomé, eu sei que você só acredita vendo. Olha aqui os buracos dos cravos das minhas mãos, pode tocar. Jesus é o
Senhor ressuscitou como disse? Sim. Eu ressuscitei como eu disse. Eu venci. Só que eu preciso ir. Como assim, Jesus? Não! Agora que o Senhor ressuscitou e venceu a morte, eu tenho que ir para onde? Não, vai. Eu preciso ir. Vocês não estão entendendo. Eu tenho que ir para o céu diante do meu Pai. Por quê, Jesus? Porque se eu não for, o Consolador não vem. Aleluia. Deus não quer só falar com o homem na viração do dia, colocar sua presença, morar no nosso meio. Ele hoje mora dentro de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que, e no dia em que se cumpriu o Pentecostes, 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo, Atos capítulos 2, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Hoje não somos como Adão, que esperava a viração do dia para falar com Deus. Hoje não somos só como o povo hebreu que saiu lá do Egito e tinha que levar um cordeiro de sacrifício para o sacerdote, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava na presença de Deus no lugar santíssimo. Não. Hoje não temos Jesus Cristo encarnado. Nós não temos que viajar para ver Jesus Cristo. Não. Hoje Deus está morando dentro de nós através do Espírito Santo. Bate no peito e fala assim: Deus mora aqui. Deus mora aqui. Deus mora aqui. Aleluia. Deus mora aqui. Deus de poder de Deus. Só que tem um detalhe. Não para por aí. Pergunta: por quê, pastor? Por quê, Pastor? Se não falar mais alto, eu não falo. Fala: por quê? Mas ele já mora dentro de nós. Eu pensei que tinha findado. Não. Vai além. Nós estamos vivendo esse período. Mas o nível de relacionamento que Deus quer ter com o homem, com o ser humano, vai além disso tudo. Pastor, me explica, te explico. Deus não quer só descer do seu trono de glória e vir até o jardim do Éden conversar com o ser humano. Deus não quer só descer do seu trono de glória e se colocar no meio da arca da aliança para um sumo sacerdote, representante do povo. Deus não quer simplesmente estar no nosso meio, Emanuel, na pessoa de Jesus Cristo. Deus não quer simplesmente descer do seu trono de glória e nos encher com o Espírito Santo. Não. Deus quer tirar a gente dessa terra e levar para ir morar com Ele lá no céu. Glória a Deus. Esse é o nível de relacionamento que Deus quer ter conosco. É verdade. Deus não quer só falar, Deus não quer só colocar a presença, Deus não quer só estar no nosso meio, Deus não quer só morar dentro de nós. Deus quer que a gente vá para o céu, ser um com Ele. Pastor, me prova. A Bíblia, todas as vezes que se refere à igreja, se refere a ela como noiva, e o cordeiro como noivo, pastor Francisco. Sabe para que é isso? Para que a gente entenda, na nossa limitação de raciocínio do ser humano, o maior nível de intimidade na terra que existe hoje é entre um homem e uma mulher. O casamento só é consumado quando os dois, só é válido quando os dois consumam o casamento. Para que a gente entenda, Deus se coloca como noivo e nós como a noiva. O que Ele está querendo dizer, em outras palavras, é o que Ele disse: deixará o homem, seu pai, sua mãe, e iniciar sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O que Deus quer é tirar a gente dessa terra, meu irmão, e levar para o céu para ser um com Deus. Aleluia. Quem quer morar no céu, levanta a mão da glória. Aleluia. Pastor, o que eu preciso fazer? Bem, hoje você está no quarto nível de relacionamento com Deus. O Espírito Santo do Senhor mora dentro de você. Tenha convicção disso. Não deixe Satanás ou qualquer fala maligna
venha tirar isso de você. O Espírito Santo do Senhor habita em você. Mas nós precisamos ir morar no céu. Nós precisamos completar o que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos morar no céu, e para isso que a gente precisa é só ter uma vida de santidade. Como, pastor? Não é bicho de 7 cabeças. A palavra santo quer dizer separado, pastor Francisco. Só isso. Se separar de quê, pastor? Das coisas deste mundo, meu irmão. Aquele que bebia não beba mais, aquele que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que defraudava não defrauda mais, o que fazia coisa errada não faz mais. Eu vim de longe hoje para dizer para os irmãos: Deus quer levar você para o último nível de relacionamento para com Ele. Ele quer te levar para morar no céu. Ele não abre mão de você. Ele está lutando e criando um mecanismo desde o paraíso, desde o jardim do Éden. Ele quer levar todos nós para morar no céu. Ele não abre mão de ninguém. Mas a decisão é nossa. A decisão é minha. Eu quero ir morar ou não. Porque falar da boca, irmã Fran, é fácil. Declarar da minha boca que quero ir morar no céu, pastor Francisco, qualquer um pode falar. Tem muitos que nem conhecem Jesus e falam: eu tenho Deus na minha vida, e não sabem nem o que é Deus. Vive uma vida pecaminosa e diz que tem Deus na vida. Falar é muito fácil, mas a Bíblia diz que há uma diferença. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor da terra. Há uma diferença da gente querer e mostrar que quer. O que vai dizer que a gente quer mesmo morar no céu são as nossas atitudes. É o nosso dia a dia. É não só levantar a mão e aceitar Jesus, mas é uma caminhada com Cristo. É uma caminhada crescente de santidade. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer: Deus é fiel para completar a obra que Ele começou em nossas vidas, até o dia do Senhor. Que dia é esse? É o dia que a gente partir dessa terra, ou Jesus arrebatar a igreja. Até o dia que a gente partir dessa terra, o Senhor vai estar nos aperfeiçoando. Porque o dia, meu irmão, que você for achado em perfeição, vou te falar, Ele vai te levar. Fica tranquilo, que Ele vai fazer: opa, chegou no nível. Ele vai nesse grau. Nós estamos numa constante. A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço, e nós temos que nos esforçar todos os dias para morar no céu. Amém? Fique sobre os seus pés.